Que Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe. Vamos viver em amor como família. Canta comigo. Que Deus te abençoe. Bom dia, meu amigo, minha amiga. Começa o Somos de hoje com muita satisfação, muita alegria. Hoje nós vamos conversar sobre ansiedade, o mal do século XXI. Queria começar nessa manhã, ao entrar na sua tela, dizer que há um discurso de Jesus, uma mensagem de Jesus, que compõe o popular Sermão da Montanha ou o Ensino do Monte. Esse Ensino do Monte ele começa em Mateus capítulo 5, versículo 1 e vai até capítulo 8, versículo 1. Jesus sobe no monte, as pessoas se aproximam e ele começa o seu discurso, aquele famoso discurso que inicia com as beatitudes ou as bem-aventuranças. A partir do versículo 25, diz a Bíblia, Jesus diz: não andeis ansiosos quanto à vossa vida, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, beber ou vestir. Você já deve ter ouvido falar daquela pirâmide famosa de Maslow, não é? Quando ele alista as maiores necessidades humanas que nós temos. E Jesus, então, ele antecipa-se a Maslow há muito tempo atrás, quando ele indica que esse tripé de necessidades, o comer, o beber e vestir, seria uma ocupação, nos tomaria, não é? A ocupação, nos deixaria preocupados ou ocupados, angustiados antes. Então, eu considero esse discurso de Jesus muitíssimo importante quando a gente discorre sobre o assunto de hoje, que é a somatização. Então, Jesus, nessa parte do Evangelho, ele traz um discurso que é extremamente atual, não é? Esse chamado para que nós tenhamos uma vida mais leve, para que a gente não se distraia, para que a gente não se divida, não é? Ele diz que vivendo assim, dessa forma, ardendo dessa forma, não é? A gente não antecipe o futuro, porque ele dá outras sugestões, né, que para a nossa vida hoje seriam sugestões pueris, né, de tão simplórias. Primeiro ele diz assim, que nós devemos olhar como a vida acontece. Como que a vida acontece? A vida acontece através do sustento de Deus, né? Tanto as aves quanto as plantas, as folhas, né, o verde, ele acontece sob o sustento de Deus. Quer dizer, as plantas e as aves, quer dizer, todas as criaturas que Deus criou, elas não ardem como nós ardemos, né? Elas não passam o cartão, elas não saem preocupadas, né, obsessivamente sob uma asfixia sobre o seu sustento, e Deus as mantém, Deus as sustenta. Então, primeiro ele dá esse toque. Não ande ansioso, porque a vida acontece dessa forma. Quer dizer, nós, como sendo indivíduos, pessoas, não é, mais importantes, nós possuímos um espírito, né, por quem Jesus morreu e nos confere a vida eterna. Ele diz que nós devemos confiar, então, no futuro, porque Deus é o sustentador. Da mesma forma que Ele mantém pássaros e as plantas, Ele cuida do nosso cotidiano. E depois ele diz que nós devemos buscar o reino dele, o reino de Deus. Então, esse é um importante discurso atual e que precisamos crer nele, né, para que a gente não tenha uma vida tão ansiosa, tão sob angústia, não tão obsessivamente buscada, correndo atrás do vento, como nós temos visto e ouvido e verificado, que a vida no século XXI é um convite para a gente viver de forma que nós dizemos autofágica, né? A gente se come, a gente se arde, a gente envelhece rápido, porque os nossos valores têm sido então mudados. Então Jesus diz que o reino de Deus deve ser buscado, porque as grandes necessidades humanas, que é simbolizada por esse tripé, né, da pirâmide de Maslow, comer, beber e vestir, ele será trazido. Jesus conclui essa parte do seu discurso, as demais coisas, ou em algumas versões, e todas as coisas, vos serão acrescentadas.
Então é importante que a gente note que a ansiedade tem sido a base, tem sido o fator causal, né, a fonte, né, de muitos adoecimentos. Nós já estivemos aqui em outro programa, somos meditando, refletindo sobre aqueles chamados ambientes tóxicos, aqueles lugares em que nós estamos e que muitas vezes a nossa presença, a nossa vivência tem convidado a gente a viver de forma angustiante. E muitas vezes esses ambientes é o local de trabalho, onde hoje os recursos humanos estão mensurando, né, aquilo que a gente chama de ambiente, como é que um ambiente acontece, como é que nós podemos propiciar um ambiente melhor para se trabalhar, porque muitas pessoas estão adoecendo no seu local de trabalho. Isso tem demandado um custo social grande, né, como afastamentos, né, como atestados. Quer dizer, o custo de um operário já é grande, né? Ainda mais ele indo para o local de trabalho e lá adoecer, fica muito complicado. E muitas vezes esse ambiente é o próprio lar, onde o indivíduo adoece, através de uma vida sob conflito, conflito conjugal, conflito entre filhos, paternais, maternais. Quer dizer, também o lar pode ser um ambiente ou aprofundar, né, esse tipo de adoecimento. Então, a somatização, como resultado, né, dessa vida sob aflição, ela tem sido tem sido objeto de muitos estudos hoje em dia, né? Você deve saber daquela pessoa que tem tido uma vida de muita dificuldade por causa de enxaquecas crônicas, por causa de doenças na pele, como o vitiligo, por exemplo, ansiedade que gera estresse, ansiedade que gera problemas como asma, como gastrite, né, como a sinusite crônica. Quer dizer, tudo isso tem sido focalizado através da ciência na interseção entre a mente e o corpo, entre a psique e a soma. Ou seja, hoje nós podemos compreender que esses adoecimentos crônicos, eles têm sido gerados através dessa interseção entre a nossa mente e o nosso corpo. Ou seja, quando a gente vive ambientes tóxicos, quando a gente vive relações de conflito, isso tende a ser aprofundado. Quer dizer, nós adoecemos. Então, nos Somos de hoje, nós vamos pensar um pouco, relacionar esse brado de Jesus secular, né, há 2000 anos atrás, quando Jesus diz assim: olha, não ande ansioso quanto à vossa vida, quanto o que você há de comer, beber ou vestir. Quer dizer, esse tripé de necessidades, né, tem levado as pessoas a uma vida mais adoecida, uma vida de mais angústia. Dizemos que muita gente hoje em dia, né, muitos casais, muitas famílias, têm corrido atrás do vento, né? Isso tem levado ainda mais a esse adoecimento. Temos um teórico muito importante, né, dentro dessa linha, que é o Grodeck. Ele é chamado o pai da psicossomática. Antigamente, nós pensávamos que a doença deveria receber toda a nossa atenção. Quer dizer, os profissionais da saúde, eles focalizavam a doença, quer dizer, descreviam a doença, como nós adoecemos, como a gente trata a doença. Então, Grodeck, então, ele tira esse foco da doença em si e leva-o para o enfermo, para o paciente. Então, quando nós adoecemos, quer dizer, antes de nós olharmos para a doença como uma meta, como um foco, Grodeck ele traz essa atenção para o enfermo, porque antes de sermos acometidos por uma doença, nós temos um histórico, nós temos uma fala, nós temos uma história a ser compartilhada. Então, é muito importante para Grodeck o nosso discurso de pessoas adoecidas. Então, a psicossomática, ela leva em consideração o histórico do indivíduo. É o indivíduo agora que tem o seu espaço, né? Então, para Grodeck, toda a doença é somática, toda a doença ela é resultado dessa interação da mente e do corpo, e isso tem sido reconhecido pela neurociência. Quer dizer, se todo o adoecimento que nós temos é resultado dessa interação, essa interseção, não dá para ser mais negado. Então chama a nossa atenção que quando o nosso corpo reclama,
Quando o nosso corpo adoece, quando nós somos submetidos a situações limites, né, ambientes que estressam, quando os ambientes então nos importunam, nos asfixiam. Então é importante que a gente relate, que a gente procure ajuda e que a gente busque alternativas que, à luz dos ecos do discurso de Jesus, nós possamos então quebrar um ciclo que nos impõe a angústia, que nos adoece, né, que faz com que o nosso adoecimento, né, nos mobilize, e que a gente, quebrando esse ciclo, a gente retome então essa agenda que Jesus propõe, o reino de Deus. E o reino de Deus, ele possui alguns princípios. O primeiro deles é que nós somos mantidos e sustentados não pelo nosso salário, não pelas nossas condições. Precisamos crer que o nosso sustento, diz Jesus, vem por nossa fé. Ele diz nesse discurso, já em tela, que nenhum de nós, por mais preocupados, por mais ansiosos, por mais tensos que estejamos com relação ao futuro, nós vamos conseguir acrescentar um côvado, 1 milímetro, 1 centímetro ao nosso crescimento. Isso é muito interessante o que Jesus diz então. Quer dizer, se somos então, temos uma vida autofágica, uma vida de angústia, se nós somos produtos de uma somatização perene, se a nossa enxaqueca ela não termina com as drágeas que tomamos e devemos procurar a medicação, procurar o tratamento, se os nossos problemas de saúde, como por exemplo a úlcera, a gastrite, eles não são contidos com a relação e a ingestão de drogas, então por que será que nós nos mantemos dessa forma prostrados e quase que permanentemente adoecidos? Então nessa relação de corpo e soma, nós em família devemos conversar sobre isso, né? O que nos faz felizes, o que nos torna melhores. Então muitas vezes nessa agenda que Jesus propõe, precisamos conversar sobre aqueles fatores que são os impulsores, né, desse tipo de adoecimento. Precisamos então cuidar da nossa cabeça, cuidar da nossa mente. Jesus propõe um contraponto, não é? Quando a gente observa as plantas, como os lírios eles se mantêm, sendo eles menos importantes que nós, tendo eles as vestes que nem mesmo Salomão possuía. Quando nós olhamos como as aves povoam os céus e vivem, sem elas ter o Espírito, e Deus, o Criador, as mantém, precisamos então refazer essa agenda. Refazer então o que é a nossa prioridade. O reino de Deus, ele é um espaço, uma forma de vida, um jeito de viver, uma maneira de se relacionar, né, que seguramente não coloca as coisas e as nossas necessidades básicas como sendo a prioridade, né? Como nós comemos, bebemos e nos vestimos, quer dizer, se isso pesa tanto para a gente, e se isso então tem nos adoecido, né, como pessoas e como relações humanas, precisamos rever exatamente esse conceito do que seria o reino de Deus, para que a gente então corte esse ciclo. Então, quando Grodeck ele propõe que nós tenhamos uma importância muito maior que a doença em si, então a gente pode trazer Grodeck para a mesma mesa de Jesus, não é? Quer dizer, Jesus diz que nós temos uma importância muito maior do que as nossas aquisições, né? Hoje em dia nós vivemos um ambiente em que as pessoas são convidadas a estabelecer comparações, né? Hoje vivemos um mundo pictórico, o mundo das imagens, onde as pessoas valem muito aquilo que elas mostram, que tem aquela exposição, aquela exibição, né? Aquele desfile, aquela passarela de coisas, né? A vida foi reduzida a uma coisificação, né? Então há uma propaganda de um banco que diz que o mundo trata melhor quem se veste bem, por exemplo. Quer dizer, essa importância, né, do se ter, do se produzir. E quando Jesus então desfaz essa cadeia, dizendo que se nós somos pessoas e somos sustentados e mantidos por Deus,
devemos então viver por nossa fé. Quer dizer, a fé, quando ela é exercida, e aí eu chamo a sua atenção, você, papai, mamãe, você que é cristão, você que confessa a fé evangélica, a fé bíblica, Jesus diz que o justo, ou a Bíblia diz, está recheada dessa frase, que nós vivemos por nossa fé. Quer dizer, quando nós cremos, é isso que o discurso de Jesus pretende. Né? Quando nós cremos em Deus como nosso mantenedor e sustentador, estamos dizendo então que nós entregamos a Ele a nossa vida e que a nossa manutenção, aquilo que nós precisamos para viver, virá dele. Não virá do nosso esforço, não virá da nossa angústia. Ou seja, quando a gente pensa que o viver pela fé é um recado ao mundo, dizendo o seguinte: olha, eu não vou gastar a minha saúde, a minha atenção, eu não vou antecipar o meu futuro, eu não vou viver ansioso, porque afinal de contas, Deus me mantém, Deus nos mantém. Quer dizer, hoje em dia é um contraponto, né? Uma vida em que a fé, então, ela nos convida a um viver mais leve. Quer dizer, fazendo isso, nós quebramos esse ciclo que é exatamente essa angústia por viver ou se consumir por conta das coisas. Né? Vemos aí famílias acabando, vemos aí disputas familiares por conta das coisas, por conta de valores monetários. Verificamos aí um crescente índice de divórcios, acima de tudo por conta desse aspecto material. Quer dizer, uma vida num país capitalista como o nosso, onde a coisa vale muito, né? Onde a coisa é a primeira coisa da agenda, Jesus então desfaz. Então, pense nisso você, meu amigo, minha amiga. Ainda pensando um tanto sobre o fenômeno da somatização, né? A Bíblia, há muito tempo atrás, eu queria citar aqui como é interessante que alguns episódios de somatizações, eles são muito clássicos, né, dentro da Bíblia. Por exemplo, quando Jesus vai ao Getsêmani, isso está no Mateus, no final, né, dos evangelhos, Mateus, Lucas e João, isso está em Mateus 26, Lucas 22, Jesus vai ao Getsêmani e lá tem um episódio descrito, não é? Um aspecto de somatização clássico, não é? Quando Jesus, na sua angústia, ele faz a sua oração a Deus e diz o texto bíblico que ele chora gotas de sangue. Depois tem um episódio no Antigo Testamento também, o Salmo 32, versículo 3, quando Davi antecipa Agrodec, né, milhares de anos, e diz assim: enquanto calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Olha só que coisa interessante. Salmos 32, há milhares de anos atrás, quer dizer, aqui está a somatização explícita, clara, descrita, né, muito antes da ciência lançar luzes sobre esse tema. Quer dizer, enquanto eu calei, envelheceram os meus ossos. Sabemos hoje, né, que pessoas que vivem conflitos relacionais, né, pessoas que reprimem as suas emoções, cônjuges que vivem como entraves nas relações, eles estão mais propensos, né, ao adoecimento, porque afinal de contas o seu nível de defesa, né, o seu corpo de defesa cai, tornando-os vulneráveis a doenças as chamadas oportunistas e também dificuldades de ter uma vida mais leve, uma vida mais solta, né? Quer dizer, quando os conflitos se avolumam e quando a vida se torna difícil, quando o indivíduo vai para casa, quando sai do trabalho e vai para casa já sofrendo porque lá ele há de encontrar um espaço tóxico, fica difícil. Então precisamos ouvir Jesus. Por isso que a expressão latina mente sã, corpo são, quer dizer, quando a mente está sã, né, o corpo estará são, ela é uma grande verdade. Eu queria agora para algumas falas do livro dos Provérbios, hein? Estamos aqui há milhares de anos atrás, quando a própria Bíblia já antecipa esse fenômeno da somatização, antecipa como seria caro
né, a vida, como seria difícil viver, como seria no século XXI uma vida adoecida, mandaria a conta e a conta tem sido paga com um preço muito alto para muita gente, né? Olha só, diz o texto bíblico lá em os escritos de Salomão, os Provérbios 12, 25. A ansiedade no coração deixa o homem abatido, mas uma boa palavra o alegra. Isso é psicossomática pura, né? A ansiedade no coração deixa o homem abatido, né? No 13, 12 diz, a esperança adiada desfalece o coração, mas o desejo atendido é árvore da vida. Esse texto, ele fala de frustração e realização, dizendo as necessidades que temos hoje para vivermos melhor. Olha o 15, 13, que coisa sensacional. Diz assim, olha, o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Que coisa sensacional. Salomão, o homem mais sábio de então, ele inspirado por Deus, ele grafa essa frase, antecipando Grodeck, antecipando que a ciência lança luzes, que seria a psicossomática. Olha só, o 15:15. Todos os dias do oprimido são maus, mas o coração alegre é um banquete contínuo. O coração alegre, quer dizer, a situação mental, quer dizer, interna, ele é um banquete contínuo, quer dizer, o indivíduo vive melhor, vive feliz. Olha só que coisa sensacional, o 16:24. As palavras suaves são favos de mel, doces para a alma e saúde para os ossos. Ele quer dizer que quando o indivíduo que está se comprimindo, está doendo, ele ouve palavras suaves e isso é saúde para os ossos. É como o hebraico é tão direto, né, tão concreto, não é, quando ele expressa os sentimentos. O 17:22 diz assim, o coração alegre é como um bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. Você deve conviver com pessoas, né, que vivem tão reprimidas, tão sofridas, tão doídas, né, que a impressão que dá é que elas envelhecem com uma certa celeridade, né, e vivem mal, né, têm dificuldades, vivem sob tensão contínua, né? Então isso é psicossomático, ou seja, na agenda de Jesus, o Reino de Deus traz um outro modelo de vida, um outro jeito, uma outra forma de viver. O 24:10, para terminar, diz assim, se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Ainda tem o 18:14 que diz assim, o espírito do homem susterá a sua enfermidade, mas ao espírito abatido, quem o suportará? Sensacional. Essas falas de Provérbios de Salomão, antecipando que há essa ligação direta já reconhecida pela ciência, né? Que a nossa mente, quando bem, torna o nosso corpo ok, bem. Quando a nossa mente está comprimida, está doente, então isso resulta no adoecimento do corpo. Muitas pessoas perseguem essa interpretação corporal, né? Quando a gente está sob tensão, o nosso corpo, de uma forma inconsciente, ele escolhe um lugar para quebrar. Então tem gente que quando está muito tenso, né, deflagra aquele processo de dor, de enxaqueca, e que parece que não termina nunca, né? Outras pessoas, sob pressão, quando comprimidas, né, elas quebram no outro lugar, por exemplo, uma crise asmática. Quer dizer, isso são episódios da psicossomática, a gente somatiza dessa forma. Não sabemos o porquê que o nosso inconsciente escolhe no corpo algo para deflagrar, ou para avisar, ou para interagir conosco, né? Queria agora terminar fazendo alguns apontamentos sobre esse modelo de vida autofágico difícil que nos impõe, nos comprime, nos imprime, nos reprime e tem sido tão difícil viver hoje em dia. Primeiro, vamos guardar os brados, né, o discurso de Jesus, né? Não ande ansioso com relação à vossa vida.
Quer dizer, a gente vive uma relação de mercado onde a coisa vale muito e nós adoecemos perseguindo aquilo que nós achamos, elencamos como sendo vitais. Nós chegamos até aqui como civilização, sem internet, chegamos aqui sem carro de rodas, chegamos até aqui sem todo esse aparato que hoje, no capitalismo, parece que sem isso a gente não vive. Não é? Não, isso é uma falsa premissa. Nós chegamos até aqui como civilização, com simplicidade e sem precisar disso que se diz que precisamos. Então, não andeis ansiosos com relação à vossa vida, quanto àquilo que você deve comer, beber ou vestir. Quando a gente coloca isso antes da relação com Deus, estamos mandando um recado para o Criador. Queremos dizer o seguinte: olha, eu vou sofrer por conta disso, porque eu não creio que o Senhor tem condições de me manter no futuro. Então, a vida de fé é uma vida em que a fé, a ansiedade conspira contra a fé. Quer dizer, o indivíduo que anda ansioso, ele está colocando em dúvidas a capacidade do Criador de mantê-lo. Então, a Bíblia diz: vivamos, pois, pela fé. Porque assim como ele mantém pássaros e flores, e eles são menos importantes, Deus, nos manterá. Um segundo aspecto, algum apontamento, é que sempre eu mesmo, posso fazer algo para viver melhor. Quer dizer, a iniciativa é menos do outro. Às vezes a gente tem a expectativa de que o outro mude na relação profissional, na relação de trabalho ou na relação familiar, mas precisamos focar na gente. Quer dizer, como eu posso fazer, como eu posso viver melhor. E aí algumas condutas que nós já compartilhamos aqui, em outros somos, né? De ter aquele espaço de escapamento, porque nós, como indivíduos, precisamos de espaço para escapamento, né? O carro, a máquina, tem lá aquilo que a gente chama de escapamento, as impurezas do motor, ele sai. Precisamos ter aqueles momentos, né, do ócio criativo, precisamos ter aquele momento de interação, de brincadeira lúdica, precisamos ter aquele dia de folga, precisamos ter aquele dia de férias, precisamos ter um dia de sábado, de Shabbat, né, de descanso sem culpas. Precisamos, porque nós somos humanos e nós nos cansamos. Né? Então isso nos ajuda a não somatizar tanto. Uma outra coisa que nós temos conversado muito, né, com profissionais de saúde, é como nós respiramos mal, não é? Como a gente tem uma vida ofegante, como a gente usa de forma errada. Né? Se você tem um tipo de vivência que te ajuda, uma vivência de grupo, como por exemplo, se você participa de um coro na sua igreja, se você participa de um grupo de teatro, se você tem um grupo, né, recreativo, né, com amigos, se você participa de um clube, enfim, né, qualquer que seja essa vivência, esse contato que nós temos com o outro, nos ajuda a ter uma vida mais solta, uma vida mais leve. Conversar, ouvir, se divertir, brincar, né, contar uma piada, né, jogar conversa fora, também deve fazer parte da nossa agenda, senão a gente vai oxidar, senão a gente vai enferrujar, a gente vai tornar célere o envelhecimento. Então nós respiramos mal e essas atividades lúdicas como o brincar, como o rir, nos ajudam então a colocar as coisas no lugar. Então precisamos ter mais espaços para isso. Você que está me assistindo, você pode colocar a sua mão aí, né, no seu tórax e ver que a nossa respiração, ela faz esse movimento. Quer dizer, nós estamos tão tensos, né, nós nos tornamos ofegantes, né? Se você perceber um pouquinho e ficar em silêncio, você vai verificar que a gente respira errado. Né? Coloca a sua mão aqui, nós chamamos de diafragma, né? Pode colocar a sua mão aí, e você vai ver que os movimentos de respiração que são corretos, que trazem renovação de células, são esses. Aquele que faz com que o diafragma faça a sanfona, vá para frente e vá para trás. Pessoas tensas não conseguem fazer isso, né? São ofegantes e usam o tórax. O tórax sobe e desce. Né? Aquilo que nos faz, traz vida para as células, aquilo que nos renova, está aqui no diafragma. Ou seja, o oxigênio que a gente traz, através desse movimento, esse movimento que a gente faz aqui no diafragma,
É isso que faz renovar as nossas células. E o que dizer também dessa grande tarefa que nós temos de nos recolher à noite e dormir bem, não é? Dormir bem. Esse tem sido uma fronteira, né? Se você reparar um pouquinho, a programação da televisão aberta de madrugada tem sido cada vez mais sofisticada, porque existe uma legião de indivíduos que são indivíduos zumbis, eles não conseguem dormir, né? Dormir, reparar, né? Todo um dia de atividades, ele é crucial, ele é importantíssimo. Quer dizer, quando a gente dorme e a noite é feita para renovar a melanina, quer dizer, a noite é feita para a gente retomar atividades e reparar, né, descansar o nosso organismo. Então precisamos então cuidar para fazer essa reparação de forma devida, à noite, na madrugada, que é feita para dormir. Hoje nós conversamos, partindo do discurso de Jesus, né, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, e cruzamos com a psicossomática, como uma vida muito tensa, muito reprimida, muito preocupada, nos torna adoecidos. Como isso antecipa, como isso é cenário para a gente adoecer. A gente não precisa viver assim, não é verdade? Podemos então ter algumas atividades que possam fazer o contraponto a essa vida tão pesada e tão lesiva que temos vivido, não é? Acrescenta aí na sua lista de apontamentos uma alimentação melhor, né? Então, queria agradecer a sua atenção e que Deus abençoe. Na próxima semana estamos aqui para mais um programa Somos. Muito obrigado, bom dia. Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. Vamos viver em amor como família. Canta comigo, que Deus